Olá, nós estamos aqui no nosso devocional, na nossa empresa, na Lopes, no Grupo Lopes, e queremos deixar uma reflexão nesta manhã baseada no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Diz assim o texto bíblico: durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e durante a noite. Esse fato aconteceu com o povo de Israel, quando saiu do Egito em direção à terra de Canaã. E de acordo com a história bíblica, esse povo viveu cerca de 40 anos no deserto. E a gente sabe que era um grupo de mais de 1 milhão de pessoas, estima-se talvez 1,5 milhão, porque só soldados de 20 anos para cima era cerca de 600 mil homens. Então estima-se que havia uma população de mais de 1,5 milhão de pessoas. Para que esse povo pudesse sobreviver no deserto, somente a mão de Deus, somente algo milagroso fez com que isto se tornasse possível. E o texto aqui diz que o segredo da manutenção desse povo era a presença de Deus. É que Deus estava com esse povo. E diz o texto que Deus guiava o povo pelo deserto. E eles faziam suas caminhadas e acampavam. E passavam meses em determinados lugares. Lugar onde tinha água, onde não tinha, milagrosamente Deus proporcionou água para esse povo. De tal modo que o povo conseguiu sobreviver. Então Deus estava ali à frente do povo, dando condição deles sobreviverem. Isso nos faz entender que na vida também nós dependemos de Deus, para que os nossos projetos, a nossa vida, as nossas coisas, elas deem certo e podemos sobreviver. É necessário que tenhamos Deus também em nossas vidas. Deus precisa estar acima de tudo em nossas vidas. Mas é interessante que o texto ele diz que como Deus guiava o povo, como eles sabiam que realmente Deus estava ali com eles. Havia um sinal, e o sinal era uma nuvem, uma coluna de nuvem, e essa coluna de nuvem ela se movia, e o povo caminhava na direção dessa coluna. E quando eles tinham que caminhar à noite, havia uma coluna de fogo, e que iluminava inclusive o caminho por onde eles deveriam seguir. Então era algo assim realmente milagroso. Quando a nuvem parava, eles armavam as suas tendas e o tabernáculo. O modo como o tabernáculo era posto, haviam, no caso, 12 tribos, as pessoas eram divididas em tribos, e cada tribo tinha uma posição, umas que ficavam voltadas ao norte, outras ao sul, a leste e oeste. Mais ou menos assim, imagina que aqui fosse o tabernáculo, certo? E aqui nesse lado, por exemplo, lado oeste, 3 tribos ficavam ali voltadas, eles colocavam as suas tendas voltadas para o tabernáculo. Desse lado de cá, mais 3 tribos também estavam concentradas, desse lado e desse lado, de modo que todas as tribos elas ficavam voltadas para o tabernáculo, ou seja, toda a família, ao acordar pela manhã, quando abria a porta da sua tenda, a primeira coisa que eles viam era o tabernáculo e aquela nuvem, aquela coluna de nuvem sobre o tabernáculo. E é interessante porque quando o povo amanhecia o dia e observava que o tabernáculo, ele tinha subido, ele não estava mais sobre o tabernáculo, aquela coluna de nuvem, aquela coluna havia subido, eles entendiam que era hora deles saírem. Imagina só, numa população de mais de 1 milhão de pessoas, se tivesse que anunciar, olha, nós vamos partir. Não, eles já sabiam o sinal. Eles sabiam o momento em que deveriam desmontar suas tendas para poder seguir a caminhada. E esse era o sinal, e eles seguiam esse sinal. Isso me faz ver 3 lições fundamentais que eu extraio dessa história ou desse fato, aonde eu coloco como tema básico dessa mensagem como ser guiado por Deus.
na vida. Então aqui é um modelo de como nós somos guiados por Deus. Primeira coisa, observamos que para ser guiado por Deus, nós precisamos estar no lugar certo. Então, assim como as tribos estavam ali, todas voltadas para o mesmo lugar, imagina só se alguém, de uma forma rebelde, colocasse a sua tenda numa direção contrária. Ele não viria nuvem. Então, ele tinha que estar concentrado no lugar certo, no local da sua tribo, para não se misturar com os outros, e precisaria estar vendo sempre o sinal. Então, na vida, a gente precisa estar no lugar certo para sermos abençoados. Às vezes, nos precipitamos, e a pressa, a precipitação faz com que a gente perca muitas vitórias na vida. Às vezes, se demorássemos um pouquinho mais, nós conseguiríamos alcançar aquilo que desejamos, mas não sabemos esperar. O salmista escreveu no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então a paciência, ela é fundamental. A pressa é um grande problema. E muitas pessoas deixaram de ser abençoadas na sua vida, fracassaram exatamente porque não souberam esperar. Então o povo estava ali e ninguém saía daquele lugar. Imagina se uma pessoa aventurasse, sair, eu não quero mais estar aqui, e fosse sozinho, aventurasse pelo deserto sozinho, ele morreria, certo? Mas quem estava ali no lugar certo, eles presenciavam o sinal de Deus. Esse é o primeiro pré-requisito para ser guiado por Deus. A segunda coisa é observar os sinais. A vida, ela sempre vai nos mostrar algumas coisas. Uma das coisas é a convicção interior. Quando você vai fazer alguma coisa, vai tomar uma decisão na sua vida, muitas vezes a gente faz até de teimoso, mas algo dentro da gente diz que não é aquilo que a gente tem que fazer. E às vezes a gente vai lá e teima e faz. Por isso que o povo precisava estar no lugar certo e saber observar os sinais. E o sinal para aquele povo era a nuvem, a coluna de nuvem que estava sobre o tabernáculo. Então nós precisamos ter a sensibilidade para enxergar os sinais. O que a vida está proporcionando para você? As oportunidades vêm, mas elas vão embora, elas passam. E às vezes há pessoas que acham que algumas pessoas têm mais sorte do que outras. Eu diria que não é sorte, é simplesmente saber aproveitar as oportunidades. As oportunidades vêm na vida e nós precisamos saber aproveitá-las. Outra coisa importante nessa questão da observação dos sinais, para se ter a sensibilidade, é saber gerenciar suas emoções. Às vezes nos descompensamos, nos contaminamos com as situações externas da vida, com os problemas, com as coisas que estão nos afetando e simplesmente perdemos o foco. E aí deixamos de enxergar os sinais. E aí as coisas acontecem, passam na nossa frente, a gente não vê. E de repente descartamos coisas que não deveriam ser descartadas. As nossas atitudes, elas têm consequências, boas ou ruins. E por isso a gente tem que ter precaução no momento de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, de agir, porque isso traz consequências. Então observe sempre os sinais. Vai fazer alguma coisa? Então nós precisamos ser guiados por Deus. Precisamos de fato da orientação de Deus. Então veja exatamente quais são os sinais. A vida vai te mostrar. Há sempre alguma coisa que você vai ver. Se todo mundo está mostrando para você que não dá certo e você teima, então isso pode ser um problema. A terceira lição que eu extraio é que devemos obedecer os sinais. Só recapitulando, primeiro, você precisa estar no lugar certo. Segundo, observar os sinais que a vida te dá. Terceiro, obedecer esses sinais. De nada adianta eu enxergar e não agir, e não fazer. Então existe uma coisa que às vezes todos nós temos, né? E que precisamos ter cuidado com isso, é a obstinação. É o apego forte e excessivo às próprias ideias. São resoluções e empreendimentos, essa persistência, essa tenacidade, às vezes a teimosia que a gente tem de querer fazer as coisas, meter a cara, meter a cabeça e não ouvir conselhos. Então, obedecer os sinais. E a gente observa que o povo era guiado por Deus, como diz o texto, durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e durante a noite. Então eu vejo que nós temos uma trajetória na vida. E com vocês aqui da Lopes, né, todos são jovens,
e tem toda uma carreira pela frente e precisam aprender realmente a ter paciência, estar no lugar certo, certas oportunidades da vida. Hoje alguma coisa pode representar pouco aqui, entendeu? Mas isso que está sendo para você é uma base, é um alicerce, certo? Para a vida, para o futuro de vocês. Observar os sinais, eu acho que é importante, entendeu? Na vida, aprender a gerenciar as emoções, não atirar para o alto as coisas. A gente chuta o pau da barraca porque está nervoso, porque está bravo e tal. Mas a gente sempre pensar nas coisas, né? E vencer a obstinação, seguir os sinais. Então deixa que Deus guie sua vida, deixa a sua vida ser guiada por Ele e tudo dará certo. Não ter medo, né? Ter fé, ter confiança no Senhor. É isso aí, galera. Um abraço.